Hiro é um preguiçoso de primeira que passa o dia jogando videogame. Tudo muda quando ele acidentalmente fica preso num jogo super realista, e agora precisa ficar mais forte para sobreviver. Tudo começa numa tarde quando Hiro corre mais rápido que o Usain Bolt num evento de calouros, mas ainda assim perde. A dor da derrota o afeta tanto que ele desiste de correr para sempre e começa a jogar cópias de Sword Art Online para se sentir feliz. 2 anos depois, ainda traumatizado pela derrota vergonhosa, o professor pergunta sobre seus planos pós-formatura. Ele diz que não decidiu, e o velho doido começa a citar Andrew Tate para motivá-lo. Logo depois, ele vai para o corredor, onde vê seu amigo correndo na pista e fica triste por sentir falta dos velhos tempos. Quando conta ao amigo que vai jogar videogame mais tarde, o cara o aconselha a ir à academia com ele, mas Hiro recusa, dizendo que não importa mais se ele treinar o corpo. Enquanto volta para casa, Hiro conclui que o mundo é um lugar horrível, e ele tem razão quase imediatamente, pois 2 valentões aparecem e o forçam a dar dinheiro. Após um dia difícil, Hiro só quer comprar a nova edição do seu videogame favorito e jogar. Mas ao chegar na loja, percebe que está sem dinheiro, pois deu aos bandidos mais do que pediram. Enquanto Hiro faz sua caminhada da vergonha, ele encontra uma loja de jogos com aparência estranha que nunca tinha visto. Ao entrar, ele fica desapontado, pois todos os jogos são desatualizados, mas então nota a recepcionista gostosa, Rihanna, digitando furiosamente. Ele pergunta se ela tem a última edição do videogame, mas ela de repente começa a rir e reclamar que as novas adições do jogo são mais fraudulentas que os últimos iPhones. A bobagem dela o irrita tanto que ele tenta sair, mas ela usa seus encantos para convencê-lo a comprar o jogo. Ele percebe que é um jogo totalmente diferente do que pediu, mas quando pede reembolso, Rihanna recusa e afirma que é muito melhor do que o que ele queria. Hiro tenta argumentar, mas ela o informa que o jogo que ela lhe deu é super realista para adultos e segura sua mão, prometendo fazer Netflix e chill com ele no videogame. Ele cede imediatamente, mas no caminho para casa, percebe que foi enganado porque o jogo é de 10 anos atrás. Quando tenta ligar para Rihanna, ela não atende, então ele tenta quebrar o videogame com raiva, mas se acalma ao lembrar que é tão caro quanto um Tesla Cybertruck. Depois ele volta para sua Batcaverna, onde finalmente entra no novo videogame e vê uma deusa instruindo-o a ir para o Castelo Flora. Ao acordar no mundo do jogo, fica impressionado com o realismo, mas quando bate o dedo do pé, sente dor num videogame pela primeira vez, o que o choca. Nesse momento, uma loira gata chamada Alicia chega com seu irmão Martin, e eles se apresentam como seus melhores amigos no jogo. Quando ele pede direções para o Castelo Flora, eles surtam como se tivesse cometido um crime dos arquivos Epstein, mas ele ainda tenta sair. Martin de repente o joga contra a parede e o informa que todos estão proibidos de sair da cidade. Mas quando Hiro insiste, Martin o desafia para um duelo para fazê-lo voltar à razão. Hiro sorri pensando ser um tutorial fácil. No entanto, seus pontos de aura caem para negativo quando Martin acerta seu rosto com um soco, fazendo-o gritar de dor enquanto o sangue escorre do nariz. Hiro surta dizendo que sua amizade com Martin é bobagem. Martin o joga para longe de novo. Enquanto descasca uma maçã com sua faca, Martin o provoca por ser fraco. Isso irrita tanto Hiro que ele ataca Martin, mas Martin de repente cai morto, e ele vê que a faca de Martin perfurou sua garganta, o que o choca. Enquanto Alicia surta, Hiro tenta explicar que foi um acidente, mas ela de repente age como uma psicopata de filme de terror, o que o faz fugir. Alicia o persegue desesperadamente para vingar seu irmão, até que ele consegue encontrar um beco para se esconder. Lá, ele começa a planejar escapar do jogo, mas Rihanna de repente chega em forma de fada e diz que não pode ser vista pelos personagens, pois está lá para apoiá-lo. Quando Hiro lhe diz que matou seu melhor amigo, ela grita em choque e conclui que o jogo já acabou para ele. Essa notícia choca Hiro, mas Rihanna começa a chamá-lo de aspirante a Jack, o estripador. Então ele explica que a morte de Martin foi acidental, causada por um leve empurrão. Quando pergunta como reiniciar o jogo, ela solta uma bomba. O jogo não pode ser reiniciado, pois reflete a finalidade dos eventos reais. Ela então o informa que o jogo, Kiwami Quest, tem um salvamento automático. Então, mesmo que ele saia, continuaria de onde matou seu melhor amigo. Ele está preso com o título de assassino de melhor amigo para sempre. Pois mesmo que compre outra cópia, seu histórico é mantido no disco rígido. E a única maneira de começar de novo é comprando um novo console. A confiança de Hiro se quebra ao lembrar que consoles custam 90 mil ienes, mas Rihanna aumenta seu tormento, dizendo que os vende por 120 mil ienes. Isso o irrita tanto que ele pede seu dinheiro de volta, e ela informa que sua loja tem uma política de não devolução absoluta. Quando ele ameaça denunciá-la, ela diz que só vai custar a ele, pois tem Goodman como advogado pronto para defender seus atos. Ela informa que Kiwami Quest é um RPG de imersão total, vendido há 10 anos só no Japão. A base de jogadores diminuiu até o jogo morrer, fazendo a empresa fechar. Quando ela diz que ainda há jogadores, Hiro fica chocado. Mas ela diz que não é surpresa, pois o Japão é cheio de nerds degenerados como vocês. Um dos jogadores restantes se chama Jinji. Como ele teria matado seu melhor amigo no jogo anos atrás, Rihanna sugere pedir dicas a ele, e Hiro concorda.
Ela então diz para ele checar o bolso direito, e ele encontra moedas que ela manda usar para comprar roupas baratas. Na cidade, personagens expressam choque por Martin, um cara legal, ter sido morto pelo melhor amigo. Um deles tira um cartaz de procurado estilo One Piece de Hiro. Hiro não acredita que já tem uma reputação pior que a de Didi neste novo jogo. Riona, brincando, diz para ele fazer cirurgia plástica como Bruce Jenner para se disfarçar. Ela então adota um tom sério, aconselhando-o a manter a cabeça baixa enquanto caminha para a loja de roupas. Mas a essa altura, Hiro já quer sair do jogo. Ao chegarem à loja, Hiro se preocupa que o dono o denuncie. Mas Riona diz que tudo bem, pois as lojas neste jogo são como as reais. Tratam clientes como realeza, não importa quão suspeitos pareçam. Dentro da loja, Riona recomenda uma capa gasta para Hiro, e ele a apresenta ao mercador para comprá-la. O mercador de repente diz que ele é o assunto da cidade, chocando-o. Enquanto Hiro se apavora, o mercador garante que não o denunciará. E quando ele começa a se sentir seguro, o mercador dobra o preço. Logo depois, ele pergunta onde encontrar Jinji, e Riona revela que ele frequenta o cassino há 10 anos, o que choca Hiro. Quando ele pergunta se Jinji tem vício em jogos, Riona diz que não sabe e presume que ele é só lixo humano. Enquanto andam, Hiro fica chocado com o tamanho da cidade. Riona informa que a cidade de Ted é enorme, autossuficiente, apelidada de cidade fechada, pois é isolada do mundo. Por um beco escuro, ela diz que estão longe da multidão, e ele se alivia até ouvir uma voz aterrorizante chamando seu nome. Quando se vira, vê Alicia em modo psicopata total, dizendo que o procurava. Quando ele pergunta como ela o viu através do capuz, ela diz que o conhece há muito tempo. Riona começa a elogiar o jogo, fazendo Hiro gritar com ela, e como Alicia não a vê, pergunta se ele está falando com seu stand de Jojo. Hiro explica que a morte de Martin foi um acidente. Alicia diz que já sabe e tagarela sobre o quanto o ama. Quando ele se sente seguro, ela volta ao modo surto e declara que lhe dará uma morte agradável e se matará depois, para que os três fiquem juntos na vida após a morte. Ela tira a faca que matou Martin e faz truques, explicando que é uma poderosa manejadora de facas, a fatiadora de frutas do inferno. Quando ela avança para atacar, Hiro mal desvia. Riona informa que ela deveria ter se juntado ao grupo dele devido à sua velocidade e habilidades. Ela tenta arrancar a cabeça dele, mas Hiro desvia e corre para escapar enquanto Riona o guia. Eles acham um esconderijo e Riona elogia Hiro pela velocidade, mas ele pergunta por que está tão cansado em um videogame. Isso a faz explicar que Kiwami Quest reproduz a fadiga como os 5 sentidos. De repente, seu colar brilha e Hiro pensa que vai subir de nível, mas só atualiza seu título para assassino de melhor amigo em fuga. Riona celebra, mas ele diz que precisa sair pois tem aula no dia seguinte, e ela manda ele salvar antes. A tela de salvar não aparece, e Riona revela que o jogo não permite sair durante o combate. Nesse momento, Alicia salta da floresta e esfaqueia sua mão, fazendo-o gritar de dor. Riona distrai Alicia socando-a nos olhos, e isso permite que ele fuja e saia. No dia seguinte, ele conta ao amigo Takafumi sobre o jogo, que o aconselha a enfrentar os valentões. Em casa, sua irmã Kaide o repreende pelo barulho que fez jogando na noite anterior. Depois que ela sai, ele volta ao jogo e encontra Jinji, com o corpo de Peter Griffin, que o ajuda a tratar a mão ferida. Logo depois, eles vão a um cassino onde Jinji narra como estrangulou seu melhor amigo antes de informar que o jogo reflete a capacidade física da vida real, o que choca Hiro. Ele diz que é impossível zerar o jogo, mas Jinji fala que Kamui conseguiu. De repente, Jinji trai Hiro, tirando o disfarce e gritando para todos no bar chamarem a guarda da cidade, pois encontrou o assassino. Enquanto Hiro o encara chocado, o canalha gigante diz que ele pode ser liberado se for bem no interrogatório. Nisso, os guardas chegam e o líder diz a Hiro que ele está preso. Hiro não acredita na rapidez dos guardas, pois não parece nada realista, ao contrário do resto do jogo, mas o líder mostra um mandado de prisão. Hiro tenta fugir, mas Jinji o joga no chão e o imobiliza. Enquanto tenta respirar, Hiro percebe que Jinji não é um velho fraco como dizia, mas perder para uma baleia terrestre feia ainda é estranho. Após soltá-lo, Jinji encontra o líder dos guardas, que lhe dá moedas pelo serviço, fazendo Hiro chamá-lo de canalha barato. Enquanto os soldados o prendem, Jinji diz para não falar que matou Martin, ou será condenado a trabalhos forçados como ele. Hiro fica confuso, então Jinji explica que foi condenado a 13 anos de prisão e trabalhos forçados, e está incondicional. Quando Hiro pergunta por que não sai do jogo, ele diz que não pode e chama os nomes dos amigos que matou, Henry e Mori, como se falasse com eles. Vendo isso, Hiro o chama de louco, mas ele diz que Hiro é o insano e os guardas chutam Hiro enquanto o levam para a prisão. Enquanto andam pela rua, uma multidão se reúne para assistir e Hiro fica tão desconfortável que deseja cortar a cena de viagem. Nisso, os guardas param e os figurantes começam a jogar pedras nele, insultando-o.
Quando ele pergunta o que está acontecendo, o líder dos guardas, Mark, explica que é um ritual famoso em TED, o tempo de jogar pedras, mas isso só irrita mais Hiro. Hiro reclama, e Mark admite que também não gosta, pois as pedras o atingem às vezes. E depois de levar algumas pedradas na cabeça, ele manda o povo parar. Hiro fica tão deprimido que se pergunta por que joga, e de repente lembra da deusa dizendo para derrotar o Lorde Demônio e salvar Aberdeen. Isso o faz recuperar a confiança, então pede ao guarda para soltá-lo, ameaçando cortar as bolas da família dele caso recuse. Mas isso só confunde Mark. Mark pergunta o que ele está falando. Hiro revela ser um herói, que logo será enviado pelo rei para salvar o mundo. Enquanto se gaba de que despertará sua besta de 9 caudas, Mark o interrompe e diz que viu muitos psicopatas como ele, que se diziam heróis, o que o irrita. Isso deixa Hiro sem palavras, mas Mark o repreende por estressá-lo com falso heroísmo para escapar da punição. E o fato de ser herói não ser trapaça neste Isekai frustra Hiro. Enquanto se prepara para seguir, ele vê Alice o observando de um telhado e isso o assusta tanto que ele implora a Mark para levá-lo rápido para a prisão. Após jogá-lo numa cela, os guardas zombam dele por tentar bancar o herói antes de sair. Hiro tenta chutar a parede para escapar, mas lembra que não é o Kool-Aid Man e só sente dor nas pernas. Ele tenta sair, mas a tela informa que não pode, pois está no meio de um evento, então aceita seu destino. Após 1 hora na cela, ele tenta sair de novo, mas o sistema esmaga seus sonhos de fuga de novo, fazendo-o travar. Quando a barriga ronca, ele grita ainda mais alto, reclamando que o jogo lixo também o faz sentir fome. Porém, ao sentar, de repente sente vontade de fazer xixi, o que também o choca. Mas ele vai à latrina fedorenta da prisão para esvaziar o tanque. Nisso, um espírito aterrorizante aparece, o que o assusta tanto que ele pula no chão e quase se urina. Enquanto tenta entender que criatura é aquela, o morto-vivo chama seu nome, e ele percebe que é o fantasma de Martin. Quando o fantasma começa a derramar sangue nele, ele percebe que o jogo é de terror e tenta fugir, mas escorrega numa poça de sangue, caindo de novo no chão. Sem ter para onde correr, ele tenta explicar ao fantasma de Martin que não o matou de propósito, mas o fantasma afirma que sim, para ver um fatality de Mortal Kombat ao vivo. Depois que Hiro se explica, o fantasma pede para ele dizer a promessa que fizeram sob uma árvore Kenura. Mas Hiro explica que não faz ideia de nada disso, pois está apenas começando o jogo. O fantasma ameaça assombrá-lo para sempre, e é aí que ele percebe que Jinji é assombrado pelos fantasmas de seus amigos ursos. De repente, o fantasma de Martin derrama um balde de sangue nele, e isso o faz chorar como um covarde patético por ajuda, até que uma ruiva chega para ajudá-lo. Após destrancar as portas da prisão, ela o assegura de que ficará bem, e o leva para fora. Quando ele pergunta quem ela se apresenta como Risa, e o leva para um quarto com uma cama no centro. Isso o confunde, mas ela de repente age de forma suspeita, e o sistema informa que ele tem que invadir a masmorra privada dela. Rolf fica chocado, percebendo ser sua chance de perder a virgindade. Após minutos pensando, ele aceita a missão. Ele deita na cama, ela tira o uniforme e ele começa a imaginar cenas de filmes com ela, até ver que ela está com uma roupa de dominatrix. Ao se ver acorrentado, ele percebe que está ferrado e Risa puxa uma lâmina serrilhada para cortar seus membros. Ele grita por ajuda, Riona chega e explica que se atrasou vendo novelas em casa. Quando Risa se aproxima para cortá-lo, ele implora para Riona ajudá-lo, mas a fada inútil só torce. Ele fica tão aterrorizado que se urina, e isso deixa Risa ainda mais animada para desmembrá-lo. Riona tenta motivá-lo, mas ele diz que já desistiu do jogo. Por sorte, Mark chega na hora e avisa Risa que o interrogatório foi cancelado, pois Tesla, a chefe da guarda da cidade, quer ver Hiro. Riona o elogia por escapar da tortura, mas ele diz que nunca mais jogará e se desconecta. Ao acordar no mundo real, ele se alivia por não ter se urinado lá também. Olhando o console, ele desabafa a frustração de o jogo o fazer passar por dores e vergonhas que ele tentava evitar na vida. Quando entrou na escola, houve um evento, o Encontro Atlético Distrital. Durante o evento, Hiro aquecia e a plateia falava de sua velocidade de Wally West nas corridas do Fundamental. Kaede veio desejar boa sorte. Ao se afastar, a amiga dela implorou para ser sua cupido, pois estava apaixonada por ele. Depois que saíram, seu amigo Takafumi disse que Tatsuya, bem ranqueado no Fundamental, também correria, e lembrou Hiro que Tatsuya o venceu uma vez. Takafumi apontou que olheiros de escolas e organizações intercolegiais estavam lá, pois era um evento importante e inédito. Hiro sentou num banco, acalmou os nervos e decidiu ir brincar com sua espada de carne, no banheiro. No caminho, um estrangeiro estranho de óculos escuros o abordou. Ao tirar os óculos, Hiro se surpreendeu. Era Mike, o famoso corredor que ganhou prata olímpica e se aposentou para ser escritor esportivo. Enquanto Hiro o admirava, Mike disse que uma nova estrela nasceria no evento com tantos atletas promissores e o mandou dar o seu melhor. Minutos depois, Hiro estava pronto para correr, mas percebeu que esqueceu de ir ao banheiro. Ao tomarem posições, Tatsuya perguntou por que Hiro estava tão confiante com Mike por perto, e Hiro disse que só precisava correr como sempre.
Os dois velocistas declararam que se superariam. Ao se agacharem, Hiro jurou que venceria Tatsuya e bateria um novo recorde, chocando a todos. Quando a corrida começou, Hiro perdeu o equilíbrio por pensar demais, e os outros dispararam. Ele correu para alcançá-los, mas escorregou e caiu de cara, enquanto Tatsuya conquistava o primeiro lugar. Todos nas arquibancadas chocaram-se que Hiro, o garoto de ouro, perdeu a corrida, mas ele piorou ao se urinar. Takafumi e o professor correram, mas pararam ao ver a poça de suco verde. Todos, incluindo o professor, caçoaram dele. Pouco depois, Hiro se limpou no banheiro. Ao sair, Kaede tentou animá-lo, mas ele ficou mais bravo. Gritou com ela, fazendo-a chorar e fugir. Infelizmente, Mike viu e o condenou por seu comportamento rude. Enquanto tentava se explicar, Mike disse que o incidente de urinar teria sido melhor se fosse de propósito, pois um corredor deve atuar sob pressão. Mas ele disse que Hiro tinha um problema maior. Hiro perguntou, e Mike disse uma citação ridícula de anime, o que o irritou mais. No presente, Hiro vai para a mesa, Kaida o repreende por fazer barulho jogando à noite, mas ele disse que não estava jogando. Ela ainda reclama do barulho, então ele faz um Uno reverso, lembrando o barulho dela com as amigas vendo caçadores de demônios K-pop. Enquanto ela tenta continuar, a mãe chega e manda ela se acalmar. Os irmãos Cabeça de Vento continuam a discutir até Hiro revelar que desistiu do jogo. Isso a confunde, então ele explica que é um jogo ruim. Mas Kaia diz que ele só dá desculpas e o chama de patético, o que o choca, pois ela mesma pedia para ele desistir há pouco. Ela o vê como um perdedor patético porque ele trocou a corrida por RPGs, e agora está desistindo dos RPGs também. Depois que ela vai para a escola, Hiro bate na mesa com raiva, mas a mãe explica que Kaede só quer que ele continue sendo o irmão legal de quem ela se gabava para os colegas. Mais tarde na escola, os valentões abordam Hiro para pedir um favor, mas ele nem ouve, entrega dinheiro e vai embora. Isso choca os bandidos e Takafumi, que pergunta se ele tem certeza, mas Hiro manda ele esquecer. Enquanto ele anda pelo corredor, o professor pergunta sobre seus planos pós-graduação, mas ele friamente diz que precisa de mais tempo para pensar e se afasta. A caminho de casa, Ryona liga convidando-o à loja, dizendo que quer mostrar algo, e ele admite que já planejava ir. Na loja, ele devolve o jogo Kiwami Quest a Ryona, e quando ela pergunta por que ele está se desfazendo, ele reclama das experiências ruins no jogo, e ela o provoca. Quando ele ameaça levar para outro lugar, ela diz que ele não ganhará dinheiro assim, e pergunta se ele ouviu falar de Kamui. Hiro admite que sim, então ela explica que ele era um jogador talentoso, e mostra um clipe de Kamui dizendo a uma mulher como o jogo melhorou sua vida. Ela então mostra um guia que Kamui fez para o jogo no ensino médio, e ao clicar ele pergunta por que ninguém conseguiu zerar o jogo, mesmo com a ajuda do guia. Ela explica que é difícil de entender e ao tentar ler, ele só ouve insultos, o que o irrita. Ao procurar instruções para seu cenário, Kamui o aconselha a enfrentar Alicia de um jeito que a desestabilize sem lutar. Enquanto busca outras instruções, Kamui manda-o comprar equipamento, mas ele se irrita com os insultos constantes de Kamui. De repente, Ryona o abraça por trás, com seus seios colossais pressionando suas costas, e diz que gosta dele e pretende casar com ele se ele zerar o jogo. O cérebro dele desliga na hora e ele promete fazer login ao chegar em casa. Logo depois, ele retoma o jogo e repreende Risa por cheirar seus lençóis sujos antes de seguir Mark e Rihanna. Enquanto caminham, Hiro pergunta onde estão. Mark explica que estão numa passagem subterrânea para transportar prisioneiros. Ao saírem, Hiro vê que já é manhã, e isso o irrita, pois o jogo acelerou o tempo, mesmo se dizendo super realista. Mark revela que a mansão à frente pertence à rainha da cidade fechada. Ao entrarem, Mark informa que o estimado capitão da guarda, Tesla, também mora lá, e a única razão para lixos humanos como ele entrarem é que Tesla ordenou. Logo chegam à mesa onde Tesla está sentado, e Mark aconselha Hiro a ter bons modos ao falar com ele. Porém, Tesla o convida a sentar à mesa com um sorriso caloroso e até o chama para jantar. Hiro tenta sentar, mas lembra que seus shorts estão molhados, o que o faz hesitar. Mas ele finalmente senta ao perceber que Tesla é um cara legal que não o trollaria. Ele pergunta a Tesla por que o chamou, e Ryona começa a falar bobagens sobre como seu P desbloqueou poderes divinos. Então ele a ignora. Tesla diz que ouviu a versão de Alicia, mas admite que quem quer matar não usa faca de maçã, e Hiro fica feliz. Ele também aponta que havia uma espada na cena que Hiro poderia ter usado e menciona que a faca perfurou a garganta de Martin, um feito que nenhum mestre de facas conseguiria. Isso o faz concluir que foi um acidente repentino, e Hiro começa a pular de alegria. Ele então absolve Hiro de seus crimes e o convida para aproveitar a refeição. Enquanto Hiro devora a comida como um tigre, Tesla o avisa para ter cuidado com Alicia, já que ela ainda guarda rancor e diz para procurá-lo se tiver problemas. Quando ele diz a Hiro seu apelido, Tesla Trovejante, Bose o elogia, dizendo que soa mais legal que o honrado, mas Rihanna diz para ele parar de ser um gado. Depois ele sai para celebrar sua liberdade e diz a Ryona que precisa ir para casa pegar sua espada. Mas ela começa a provocá-lo por se molhar de novo, fazendo-o repreendê-la.
Enquanto ele anda pela cidade, Rihanna lembra que sua casa é longe, na beira, e diz pra ele ficar vigilante no caminho. Nesse momento, alguns figurantes o abordam e perguntam se ele foi mesmo inocentado. Quando ele admite que sim, os aldeões mudam o tom e voltam a acusá-lo de criminoso, jogando pedras. Ele foge da confusão e encontra um esconderijo onde Rihanna explica que a opinião pública no jogo é dura, espelhando usuários do Twitter. Quando ele nota que todos os seus inimigos bloquearam a ponte próxima, procurando por ele, Rihanna diz que devem desistir da missão da espada por enquanto, pois só chegam em casa cruzando a ponte. Ela sugere pegar equipamento, mas quando ele mostra as poucas moedas, ela diz que só dá para uma erva barata. Quando ele pergunta como ganhar dinheiro no jogo, ela apresenta 3 opções realistas: trabalhar, pegar emprestado e roubar. Ele fica chocado que roubar seja opção, mas ela mostra idosos, dizendo que são alvos fáceis, e ele grita com ela. Quando ela sugere trabalhar, ele lembra de quando era entregador para empresas de jogos e diz que vai tentar. Logo depois, chegam a um prédio precário chamado Agência de Empregos, que Rihanna descreve como um escritório de bicos. Isso o confunde, então ela explica que um escritório de bicos é perfeito para ele, pois é para quem se tornou inempregável. Ao entrar, ele vê uma senhora que o chama de assassino enquanto pergunta por que ele quer um emprego. Enquanto ele reclama, ela o irrita mais, acusando-o de subornar para sair da prisão antes de entregar-lhe uma ficha de pedido de emprego. Ao ler a ficha, ele descobre que o trabalho é um mês de trabalho pesado subterrâneo por 20.000 ienes. Como as armas que ele planeja comprar não são tão caras, ele pede algo mais leve. Então a velha lhe entrega outra folha que pede para ele fazer o que um cara chamado Brian mandar em troca de 100 ienes. Ele aceita na hora, achando que eram tarefas domésticas, mas a velha lhe dá um chicote e diz que Brian é um esquisitão de meia-idade que adora recriar cenas de 50 tons de cinza com os funcionários. Isso faz Hiro surtar, mas a velha o agarra e o repreende por falta de coragem antes de expulsá-lo do escritório. Lá fora, Rihanna explica que a velha achou que ele zombava da vida dela, pois trabalhou anos no submundo antes de juntar dinheiro e abrir o escritório de fundo de quintal. Como Hiro é péssimo em arrumar empregos, como vocês, Rihanna sugere pegar emprestado de Jinji, que abandonou o jogo para fazer o que quiser. Ao chegarem ao cassino, Rihanna pede a Jinji para ajudar Hiro e narra como ele se mijou na câmara de tortura. Quando ela pede para ele emprestar dinheiro a Hiro, Jinji recusa e o empurra, insultando-o por se mijar e Hiro, irritado, o derruba. Enquanto os dois idiotas brigam, Jinji transforma a luta num combate sem desqualificação ao sacar um soco inglês, mas Hiro desvia e vai mais baixo, puxando o cabelo dele até ele cair de joelhos. Quando Hiro tenta dar o golpe final, o fantasma de Martin aparece e aponta que ele está prestes a acabar com alguém de novo, com raiva, e isso assusta Hiro, que corre para um canto. Enquanto Jinji fala com seu próprio fantasma, Rihanna diz a Hiro que Jinji se arrepende de ter matado os amigos, então ele pede desculpas ao gordo pelo tratamento. Como Jinji perdeu o duelo, Rihanna o importuna e o faz dar todas as suas moedas. Depois de sair do pub, eles vão a uma loja de equipamentos onde Hiro tenta comprar bombas de fumaça, mas a recepcionista fofa, Melissa, o faz pagar uma fortuna por elas. Depois, Hiro volta ao seu barraco e vê uma espada no canto. Ao pegá-la, Alice aparece e ele tenta usar suas bombas de fumaça, mas são inúteis. Quando ela avança para destruí-lo, Risa chega e diz a Alicia para ficar longe do mijão de cama dela. Como uma cavaleira de armadura brilhante, ela diz a Hiro que o protegerá, mas ele pergunta por que ela está ali. Quando Alicia pergunta por que ela protege um prisioneiro, Risa informa que a capitã da guarda, Tesla, o absolveu, e Rihanna informa Hiro que Tesla tem autoridade judicial absoluta. Risa então diz que a punirá se ela ferir Hiro, apesar do julgamento da capitã, e isso o deixa aliviado. Mas quando ele pergunta como ela soube do ataque, ela diz que o seguiu o dia todo como uma esquisita, querendo provar o picolé dele. Hiro fica chocado, pois não percebeu que estava sendo seguido, e quando Rihanna sugere adicioná-la ao grupo, ele percebe que ela pode ser útil, pois possui uma habilidade especial que ele ainda não desvendou. Risa então revela que tem super olfato e o rastreou pelo cheiro do xixi dele, e Rihanna explica que a amônia tem um cheiro forte e fácil de rastrear. Enquanto Hiro surta, ela o lembra que o jogo busca realismo, diferente de quadrinhos que resetam, e o cheiro de urina não sumirá convenientemente. Nesse instante, Alicia tenta emboscá-lo, mas Risa o puxa a tempo e pergunta por que ela o ataca, mesmo com a decisão de Tesla. Porém, Alicia afirma que ninguém lhe disse nada, e ela está apenas executando um assassino e seu cúmplice, e só saberá da absolvição mais tarde. Percebendo que ela está além da razão, Risa aceita o desafio e avança imediatamente contra a humilde. Mas Risa tira a faca da mão dela e a chuta. Risa desfere um ataque pesado, mas quando a fumaça se dissipa, não encontram o corpo de Alice.
Nesse instante, a vem pendurada na parede como uma mulher-aranha, assustando a todos, e ela começa a tagarelar que vai destruir a todos. Para pará-la, Hiro joga a faca dela pela janela, mas ela saca mais 2 facas, e Risa decide levar a sério para proteger Hiro. Isso deixa Hiro tão feliz que ele decide deixá-la entrar no grupo, mas ela choca a todos na sala ao revelar que o verdadeiro motivo de protegê-lo é que ela quer torturá-lo até a beira da morte. Enquanto ela fala das coisas horríveis que quer fazer com o corpo dele, Hiro reclama que ela é tão louca quanto Alicia. Quando Risa avança com um golpe pesado, Alicia bloqueia com as lâminas e diz que é lenta demais para derrotá-la antes de lançar vários golpes. Após desviar, Risa tenta cortar a cabeça dela, mas Alicia desvia e a prende no chão, ameaçando cortá-la em fatias de pizza. Risa a empurra, mas Alicia avança com ataques de faca e a corta na bochecha. Ver sua protetora na defensiva assusta Hiro, mas Riona lhe diz que Risa planeja um contra-ataque que aprendeu em lutas de Mayweather. De repente, Risa tira as lâminas das mãos de Alicia e se gaba de como seu ataque foi cronometrado antes de avançar para o golpe final. Porém, Alicia a para com um chute no estômago e a derruba. Enquanto Hiro se preocupa com ela, Alicia vira a cabeça dela de cabeça para baixo como um zumbi, dizendo que o matará antes de ir para ela. Hiro aceita que está perdido, pois Alicia é forte demais para ele. Ele lembra de Kamui dizendo para derrubar a garota sem lutar. Enquanto Alicia avança para atacar, Rihanna corre para ganhar tempo, mas a psicopata loira a assusta com um golpe de faca e pergunta a Hiro se ele está recebendo proteção das fadas, pois sentiu algo ao redor. Rihanna diz a Hiro para correr, mas ele fica firme como um cowboy prestes a um tiroteio. E quando Alicia avança, ele finalmente descobre o movimento supremo para derrubar qualquer garota, real ou de jogo. Ele de repente agarra os seios dela, achando que ela gritaria de vergonha como uma garota de anime. Mas a psicopata o puxa e o chama de idiota por achar que ninguém tinha apertado os peitos dela antes. Ela o chuta no chão e se prepara para acabar com ele. Mas Hiro percebe que seu corpo de repente está pesado. Quando ele se vira, vê o fantasma de Martin o segurando, implorando para ele se juntar a ele do outro lado. Alicia se anima ao sentir o espírito do irmão e diz que vai vingá-lo matando o assassino, o que faz Martin torcer por ela. Hiro sente que as instruções de Kamui são inúteis, mas então ele lembra das palavras mais claramente e finalmente entende o que ele quis dizer. Quando Alicia avança para perfurar a cabeça dele, ele diz que está apaixonado por ela, o que a faz recuar e ficar tímida. Ela o acusa de mentir. Ele diz apaixonadamente que a ama e quer casar com ela. Isso a faz soltar a lâmina, se perguntando o que está acontecendo. No entanto, ela surta de novo e diz que é tarde demais, pois ela sempre o amou também, antes de perguntar como ele pôde fazer algo tão horrível ao irmão dela. Ele tenta explicar que foi um acidente, mas ela o interrompe e diz que é tudo culpa dele por mencionar que queria deixar a cidade. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta por que ele fugiu e então sai correndo do quarto. Riona elogia Hiro por escapar da morte certa de novo, mas ele diz que esteve errado o tempo todo, pois negligenciou o fato de que o consideravam um melhor amigo, e nem se deu ao trabalho de lamentar Martin após matá-lo acidentalmente. Ele aceita que é uma pessoa horrível, mas Riona diz pra ele não levar tão a sério, já que são só personagens de fundo. Quando Risa acorda, ele a agradece por salvá-lo, e quando ela pede um gostinho do amigo dele como agradecimento, ele a manda ir embora. Pouco depois, ele tira a espada da bainha e percebe que está gasta. Após pegar direções de Riona, ele pede para ela ficar na cabana e vai para a árvore Kinara. Lá, ele chama o espírito de Martin e pega na mão dele, vendo um flashback do dia em que prometeram sob a árvore Kinara serem melhores amigos para sempre. Quando ele diz essas palavras ao fantasma, Martin finalmente acende, e depois que ele vai embora, Hiro começa a chorar até Riona informá-lo que ele agora tem um título legal. Nesse momento, eles ouvem os sinos da cidade tocando. E quando olham mais de perto, veem que a cidade está literalmente em chamas. Quando Hiro pergunta a Rihanna o que está acontecendo, ela diz que não tem ideia, nunca viu um evento assim. Eles logo chegam ao centro da cidade, onde veem pessoas correndo por suas vidas enquanto suas casas estão sendo churrasqueadas. Hiro tenta questionar um dos personagens de fundo, mas ele empurra Hiro no chão e foge. Quando ele tenta questionar uma senhora, ela faz o mesmo. Então ele começa a reclamar de novo, até Rihanna explicar que, em situações de pânico, cada um por si e ninguém vai respondê-lo. Ela então sugere perguntar ao ferreiro próximo, enquanto ele conserta a espada de Hiro. Ao entrar na forja, ele diz ao ferreiro que quer consertar a espada, mas o ferreiro o chama de louco por pedir isso numa situação terrível. Quando Hiro pergunta o que está acontecendo, o ferreiro finalmente revela que goblins atacaram a cidade, e Hiro pergunta como entraram se a cidade é cercada por um fosso. O homem explica que estão vivendo a maior seca em 50 anos, que secou o fosso, e os goblins aproveitaram para atacar. Riona fica surpresa, pois nunca pensou que um evento goblin fosse possível, mas Hiro está animado porque finalmente vai lutar contra um monstro e, quem sabe, subir de nível como Sung Jin-woo. Quando ele pede ao ferreiro para tirar a ferrugem da espada, o ferreiro diz que não há tempo, mas ele diz ao homem que tirar a ferrugem o permitirá lutar contra goblins.
Após sua explicação, o ferreiro o direciona a uma pedra de amolar no quarto e dá dicas de como usá-la para tirar a ferrugem sozinho. Enquanto Hiro raspa da espada, ele percebe que a ferrugem não sai fácil, e quando ouve os gritos das pessoas lá fora, ele joga a espada fora e diz a Ryona que não pode ficar raspando espadas enquanto a cidade está em perigo. Ryona o lembra que ele precisa consertar a espada antes de lutar, mas ele diz que vai usá-la assim mesmo enquanto foge. No entanto, Ryona bloqueia o caminho dele e diz que ele tem 100% de certeza de que vai morrer se for lá fora, já que goblins são tão fortes quanto ogros, apesar de menores. Ela então o informa que algo terrível acontecerá se ele morrer na Kiwami Quest, e isso faz seu coração disparar enquanto ele conclui que poderia morrer no mundo real também. No entanto, Ryona diz que isso não é um anime de jogo da morte ruim, e explica que perder o jogo faria seu disco rígido e console quebrarem. Isso o faz surtar, e ele pergunta como o design do jogo não causou um problema enorme. Ryona então revela que Kiwami Quest é o jogo lixo supremo que destrói consoles quando um jogador perde. E nos últimos 10 anos, muitos usuários processaram por causa desse sistema de morte. Embora a empresa usasse seu poder e riqueza para abafar os problemas, o clamor público se estendeu às lojas, que foram inundadas de reclamações. Além disso, vários outros problemas surgiram, o que levou o jogo a ser enterrado como um RPG, de imersão total de próximo nível, o que explica por que Hiro não consegue que alguém o tire de suas mãos sem pagar primeiro. Ryona sugere sair por enquanto e dar uma olhada no guia de Alburdain. Quando ele chama a tela de salvar, Ryona fica aliviada por ele ainda poder salvar o ponto de controle atual, mas ele pede para esperar para espiar um Goblin. Com a permissão dela, ele espia por uma pequena fresta na porta e vê um Goblin feio prestes a destruir uma garota chorando. Ele tenta bancar o super-homem, mas Ryona o puxa de volta, lembrando o custo de um console novo se ele morresse no jogo. Ele diz que nunca compraria um dela, pois os preços são 5 vezes mais caros que um PlayStation 5. Ela o manda pensar racionalmente, já que a garota é só uma personagem de fundo. Mas ao lembrar de Martin, ele diz que não pode deixar alguém morrer na frente dele só por ser um figurante. Ela o informa alegremente que a guarda da cidade chegou, então ele olha pra fora para vê-los lutar contra os goblins. Na rua, 3 guardas enfrentam um goblin, mas ele arranca o braço de um num piscar de olhos. O segundo guarda tenta atacar, mas o goblin o destrói facilmente e corta os braços do terceiro antes de esmagá-lo como uma avelã. Hiro fica chocado com a ferocidade dos goblins, mal se move. Ryona explica que quase todos os jogadores de TED evitam lutar contra eles. Hiro pergunta se alguém já derrotou um goblin. Ryona diz que só conhece Kamui e Shohei, um campeão de boxe na vida real. Mesmo assim, Hiro decide salvar as pessoas na rua. Quando Ryona diz que ele vai morrer, ele responde que só precisa ganhar tempo para eles escaparem. Ela percebe que não consegue dissuadir o herói virgem, então promete um desconto quando o console dele explodir e o manda trocar o short fedorento pelos que o ferreiro deixou. Enquanto o Goblin se aproxima da garota, Ryona diz a Hiro que vai distraí-lo para ele escapar com a garota, e ele concorda. Após vestir as calças do ferreiro, ele se agacha, pronto para a corrida da vida. Ryona joga uma pedra no Goblin. Distraído, ele leva a garota, mas encontra outro Goblin. Com os dois se aproximando, ele a coloca no chão. Ao ver que ela se parece com Kaid, ele a manda fugir e provoca os Goblins, mas um Goblin o assusta e começa a persegui-la. Então ele corre desesperadamente para salvá-la. De repente, algo desperta nele. Raios de força e de velocidade surgem ao redor de seu corpo. Ele se move ultra rápido e salva a garota. Ele se pergunta o que houve, e Ryona o informa que usou a habilidade disparada de atleta profissional, mas ele suspeita de um bug. Goblins o cercam de novo. Hiro pensa que está frito, mas Tesla chega em armadura dourada e usa um sopro de raio super poderoso para destruir os Goblins. Após os guardas se afastarem com a garota, Tesla oferece a Hiro a chance de se juntar à guarda da cidade. Ele concorda, querendo lutar ao lado de seu rei. Tesla promete treiná-lo e Hiro, feliz, salva o checkpoint e sai do jogo. No dia seguinte, Hiro leva um choque. Kamui diz que entrar para a guarda significa 0% de chance de sobreviver. Hiro percebe que é a hora perfeita para sair do jogo. Ao entrar no site de Kamui para instruções de sobrevivência, Kamui o zoa de novo, fazendo-o travar. Kamui o informa que suas chances não são 0, pois ele ganhou o título de melhor matador de melhor amigo. Quando Hiro completa a promessa com Martin, Kamui o elogia por navegar com sucesso em seu cenário perigoso com um fantasma e decide contar o truque para conquistar Kiwami Quest. Quando Hiro começa a ter esperança, o maníaco mascarado diz que suas chances só subiram de 0 para 0,5, fazendo-o gritar com a tela de novo. Kamui o instrui a suportar 5 dias de treinamento até a segunda onda do ataque Goblin, mas o avisa que isso pode quebrá-lo. Hiro percebe que esse jogo é mais ferrado que Elden Ring. Kamui diz que a missão será difícil para jogadores lixo, mas quem não superar o desafio nunca terá sucesso na vida. Ele admite que o ataque Goblin é um evento mortal com dificuldade de nível S.
mas revela que, ao completá-lo, ele encontrará o verdadeiro mistério de Ted. Kamui o aconselha a manter os olhos abertos e pensar, pois, apesar da chance de sobrevivência de quase 0%, ele mesmo conseguiu. E isso significa que não é impossível. Após a tela desligar, Hiro percebe que Kamui lhe deu uma versão rude do "Agora é a sua vez" de All Might, e isso o abalou tanto que ele perdeu o apetite. Ele sabe que não tem dinheiro para um console novo se quebrar este, e que a decisão inteligente é sair de Kiwami Quest, mas não consegue se decidir. Logo depois ele entrega a Kai o pudim restante. Quando ela pergunta por quê, ele diz que decidiu não desistir de seu RPG. Quando ela menciona que ele o chamou de jogo lixo, ele admite que é o mais lixo do planeta Terra. Mas ao lembrar do desabafo de Kaede na mesa, ele diz que decidiu pelo menos chegar a um ponto final. Ele a lembra que a escola estará de folga nos próximos dias, e avisa que jogará o tempo todo. Quando ela pergunta por que ele diz isso, ele responde que sabe que vai gritar alto à noite. Ela questiona a sanidade dele, mas ele a interrompe e diz que é exatamente como ela falou. Ele sente que tem fugido das coisas desde que parou de correr na pista e quer levar algo até o fim. Ao pedir permissão, ela manda ele a deixar em paz e fecha a porta. Ele se desculpa. Logo depois, ele volta ao jogo e caminha com o Capitão Tesla a caminho da mansão da rainha. Enquanto caminha, Ryona menciona as baixas chances de sobrevivência que Kamui apontou no vídeo e o chama de idiota por não ter verificado antes de decidir. Ela admite que precisam passar pelo treinamento, e ele se pergunta se o farão passar pelo treinamento do Saitama, já que Kamui disse que o quebraria. Tesla então o informa que precisam cumprimentar a rainha governadora antes de ir para o grande dormitório nos campos de treinamento onde os recrutas são treinados. Eles chegam a um ponto onde Hiro ouve gritos de alguém sendo torturado, o que o faz estremecer. Mais tarde conhecem a rainha da cidade e após ela se apresentar, Hiro se surpreende que o nome dela seja Govern. De repente, ela o abraça, pressionando seus macios megaplots nele, o que dá um curto-circuito em seu cérebro, enquanto diz que rezaria pela segurança dele nas batalhas contra os Goblins. Ao saírem da sala, Ryona começa a doá-lo pelo som patético que ele fez quando os canhões de Goblin tocaram seu corpo. Ele afirma que é normal, e ela diz que vai tentar, mas ele implora para ela não fazer, pois poderia lhe dar um ataque cardíaco. Ao chegarem aos campos de treinamento, Tesla apresenta Hiro como um recruta que se alistou temporariamente como mercenário, e também chama outros dois recrutas, Granada e Paolu, que também são mercenários. Ele diz aos cavaleiros para tratarem bem os recrutas e se prepararem para o próximo ataque Goblin. Informa que o próximo ataque provavelmente terá como alvo a mansão da rainha, pois os Goblins acreditam que a cidade cairá se a mansão cair. E então ele diz que é dever deles, como guarda da cidade de Ted, proteger a cidade. Ao se afastar, ele diz a Hiro para trabalhar duro. Depois que ele sai, um guarda chamado Bob se oferece para mostrar o local a Hiro. Enquanto caminham pelo pátio, Bob diz aos novatos para deixarem as formalidades de lado, pois ele só entrou na guarda há um mês. E Paul começa a bajular Granada, afirmando ser o mais forte. No quarto de Hiro, ele perguntou por que ela estava quieta e ela explica que não gosta de interromper durante as explicações. Depois que ele veste sua armadura, Bob volta e diz que é hora de um tutorial leve. Enquanto Hiro comemora, Bob diz para ele se acalmar, pois é só um exercício introdutório básico e pergunta se ele se especializou em operações secretas, já que seu corpo é esguio, mas Hiro diz que não. Ao chegarem ao campo de treinamento, Mark se apresenta como o responsável e age com dureza com Hiro. Depois que ele sai, uma garota chamada Cat aparece e se apresenta a Hiro como a que levou a garota que ele salvou para casa. Mas Mark volta e interrompe o flerte deles, desafiando Hiro para um duelo de espadas. Quando a luta começa, Hiro avança para atacar, mas Mark desvia facilmente e o acerta no estômago. Depois de um pouco de motivação dos colegas, Hiro avança novamente, mas Mark bloqueia todos os ataques e derruba sua espada. Ele então chama Hiro de fraco e o derruba no chão, fazendo com que os guardas ao redor comecem a fofocar sobre como ele é fraco, e Hiro percebe que Bob estava tentando avisá-lo. Depois que Granada derrota o instrutor facilmente, os outros cadetes evitam Hiro por ser uma fraude nível Megumi. Na manhã seguinte, Hiro corre para os campos de treinamento onde Mark o intimida com palavras duras e diz que ele é sem talento. Enquanto ele faz alguns golpes de prática, Granada menciona que ele matou seu melhor amigo e de repente começa a ameaçá-lo. No entanto, Cat o convida para treinar com ela e o ensina a segurar a espada corretamente. No dia seguinte, Hiro é colocado em um duelo contra Granada e tenta um golpe pesado, mas Granada o defende e o acerta no estômago. Granada e Palu então o insultam, chamando-o de fracasso inútil que não deveria fazer parte da guarda. E é quando Hiro percebe que sua vida no jogo é tão bagunçada quanto na vida real. Um tempo depois, Hiro está sentado no canto reclamando de como seu arco de treinamento é deprimente, mas Ryona o anima dizendo que fez uma boa descoberta enquanto ele treinava. Logo depois, eles chegam ao escritório de consulta e Ryona explica que o objetivo é curar o coração ferido de um guarda, porque problemas sempre ocorrem durante uma reunião de idiotas esquentados.
Ela diz que o escritório de consulta é exatamente o que ele precisa, mas ele age com dúvida, então ela o aconselha severamente a não deixar o bullying passar só porque ele está em um videogame. Dentro do escritório, o oficial pergunta por que ele está lá. E ele explica que é um recruta que luta para se encaixar porque o instrutor o ignora e todos os seus colegas zombam dele. Riona diz a ele para mencionar o dinheiro, então ele diz ao oficial que está sendo extorquido, e o homem pede a história completa. Após sua explicação, Hiro espera que a justiça seja feita, mas o oficial o engana, alegando que ele é o culpado. Enquanto Hiro encara em choque, o homem explica que a causa dos problemas é que ele se juntou aos guardas com menos habilidades de batalha que um macaco com morte cerebral, e Hiro diz que foi Tesla quem o convidou. Mas ele diz que poderia ter recusado. Ele então recomenda desistir imediatamente e nem lhe dá chance de responder antes de chamar o próximo. Ao se afastar do escritório, Hiro reclama de como foi inútil, e Riona concorda que a maioria dos escritórios de consulta são inúteis, o que o faz repreendê-la por ter recomendado um em primeiro lugar. Mas ela diz que pode ajudar no futuro. Cat chega de repente e diz que escritórios de consulta não servem para problemas normais, pois são para doenças e lesões. Ela o informa que há outras opções se ele estiver com problemas, e então mostra um rosário, dizendo que costuma rezar em situações assim, o que traz coisas boas para a vida dela. Ela o aconselha a ir no seu próprio ritmo, e ele a agradece. Naquela noite, na floresta, Riona o informa que o convite de Cat para rezar era uma técnica padrão de avanço de jogo, uma Quest Flag. Ao chegar à igreja, uma freira diz que vê uma nuvem escura ao redor dele e anuncia que fará um ritual de purificação. Enquanto ela se afasta, Hiro pergunta a Riona o que ela quer dizer e ela presume que é um batismo. A freira então volta com um balde enorme de água que ela joga nele e diz que tudo vai dar certo agora que ele está limpo. Lá fora, Hiro começa a reclamar que o tal batismo o está deixando com frio, mas Riona o assegura que haverá um desenvolvimento positivo em sua vida a partir de agora. Na manhã seguinte, Hiro é derrubado durante o treino e percebe que nada mudou. Após Mark sair, Granada e Paolo chegam e pedem dinheiro, mas ele diz que não tem. Os valentões decidem puni-lo, fazendo-o enfrentar Paolo. Ele se sente confiante, pois não é o forte Granada desta vez. Quando o duelo começa, Paolo desfere um golpe corporal super rápido e o atinge com vários ataques pesados até ele admitir a derrota. Paolo continua a espancá-lo, preocupando a todos, até Cat chegar com Mark para mostrar o que ocorre. Mark pergunta o que está havendo e os valentões dizem que estão só encenando cenas de Bleach com ele. Mark os perdoa e manda todos voltarem ao treino. Quando perguntam sobre sua relação com Cat, ele diz que são só amigos. Eles de repente se agarram a ela e quando perguntam se ela é amiga de Hiro, ela diz, com lágrimas nos olhos, que não são. Isso os faz chamá-lo de perdedor, e eles vão embora com Cat. Depois que saem, Riona começa a listar as coisas ruins que aconteceram a ele, mas ele não culpa Cat, pois ela só fez o que qualquer um faria. Hiro começa a se desesperar e ela o lembra que o ataque Goblin é em um dia. Ele reclama que não aguenta mais a tortura. Ela decide consertar as coisas com seus poderes de fada. Na manhã seguinte, Granada dá o alarme sobre seu sapato sumido. Eles o acham numa poça fedorenta de esgoto, o que o faz chorar. Logo depois, ele nota que sua espada sumiu. Todos procuram por horas, mas ninguém a encontra. Ele desiste. Horas depois, vê sua espada enfiada no vaso sanitário e acusa Hiro de fazer isso por despeito. Todos apoiam Hiro, dizendo que não há provas contra ele, e lembram que Hiro ajudou a procurar a espada. De repente, ouvem um grito de um quarto próximo. Correm para dentro e veem a enfermeira Maria reclamando que suas plot armors sumiram. Eles as acham na bolsa de Granada. Maria o acusa de fazer fetiches de OnlyFans com elas. Ele a insulta até ela chorar. Vendo isso, os outros guardas o cercam, chamando-o de esquisito e dizendo que a guarda não precisa de um perdedor feio como ele. Ele tenta falar com Palu, mas até seu melhor amigo o abandona e se junta aos outros para zombar. Ele chora sozinho no canto. Horas depois, Mark anuncia que Granada deixou a guarda. Tesla o interrompe com uma carta, supostamente de Paolu, que afirma que Mark roubou as botas de Granada. Enquanto os dois discutem, Tesla pergunta aos guardas se Mark é apto a ser instrutor. Com lágrimas, Kathy diz que Mark se juntou aos outros para intimidar Hiro. Todos percebem o quão mal trataram Hiro e condenam as ações de Mark até Tesla demiti-lo. Depois que saem, Kathy pede desculpas a Hiro, e os outros também. Naquela noite, Riona celebra o sucesso de seu plano, mas Hiro a repreende por ir longe demais. Ele recebe um novo título, Diabo Rancoroso, pelos eventos recentes. Após repreendê-la por isso, ela o agradece por jogar o jogo novamente. Para reconhecer sua determinação, ela decide contar por que foi tão longe para achar alguém que zerasse o jogo. Ela prometeu casar com quem zerasse, exceto Kamui. Hiro achou que era brincadeira, mas ela revela que conheceu Kamui uma vez no jogo. Naquela época, o cara farmava aura em sua armadura preta, e sua forte Wrist Force cativou Riona. Ela correu e o convidou para sair, mas ele disse que não se interessa por mulheres com fábricas de leite do tamanho de vacas, o que a deixou chocada enquanto ele se afastava.
No presente, ela reclama das palavras duras que ele disse sobre seus fazedores de dinheiro na época, e diz que ao saber que ele zerou o jogo, decidiu se vingar, encontrando alguém que pudesse zerar e se casar com essa pessoa. Hiro se surpreende com a motivação boba, mas a fada cabeça de vento começa a falar sobre beijá-lo na frente de Kamui na lua de mel, e fazer um gesto obsceno para ele. Horas depois, Hiro está na varanda pensando como as motivações de Ryona o deixaram menos animado. Mas Tesla chega de repente e pede para conversar a sós. Depois que ele se desculpa por Mark e Granada, Hiro pergunta por que ele está acordado tão tarde. Ele explica que não consegue dormir, pois sabe que os Goblins podem atacar a qualquer momento. Hiro então afirma que os Goblins chegarão naquela noite. Mas quando Tesla pergunta como ele sabe, ele diz que está apenas chutando, pois não quer que Tesla saiba que ele leu num guia. Quando Tesla menciona o desejo de Hiro de deixar a cidade, Hiro, o Virgem, surta. Mas Tesla diz que tudo bem, pois ele teria fugido da cidade se não fosse o capitão. Hiro então pede para ele sair da cidade com ele, e Tesla responde que considerará o pedido, já que é mais um motivo para lidarem com a crise dos Goblins. É nesse momento que Hiro percebe que Tesla está falando como um personagem de filme que vai morrer em breve, então ele estabelece como novo objetivo impedir que isso aconteça. Ao sair do videogame, ele fica chocado ao ver Kid em seu quarto e a acusa de tentar sufocá-lo enquanto estava inconsciente. Mas ela explica que só entrou porque ele não atendia a porta. Ele pergunta por que ela o procurava e ela explica que o discurso anterior dele a assustou, pensando que ele tentaria se matar no videogame. No entanto, quando ele a agradece, ela joga um jogo nele e o chama de perdedor recluso antes de sair. Horas depois, ele preenche seu novo título na costa de Kamui, que decide lhe contar o truque para passar o jogo. Enquanto ele olha as informações em choque, Kamui o envergonha por usar um guia e fecha o site. No dia seguinte, Hiro e os guardas estão equipados para o ataque dos Goblins. Tesla anuncia que 2 novos lutadores se juntarão à equipe. Hiro percebe que são substitutos para Granada e Palu, e se sente aliviado por ter novos companheiros de esquadrão, até ver que são Alicia e Risa. Enquanto as garotas o provocam, Hiro repensa suas escolhas, mas Ryona lhe diz que 2 mulheres que ele conheceu se juntaram a ele em sua necessidade, e isso é um desenvolvimento de videogame chamado Harem. No entanto, Hiro reclama que não é nada bom, pois ele poderia ser fatiado como uma maçã antes mesmo dos Goblins aparecerem. Tesla então os informa que evacuaram as pessoas da cidade, mas muitos ignoraram a ordem de evacuação e há também relatos de crimes ocorrendo às escondidas, por isso ele quer que todos patrulhem. Isso surpreende Hiro, então ele pergunta se o evento dos Goblins ainda acontecerá naquele dia. Mas Ryona diz que outro evento virá primeiro e presume que não será difícil. Tesla designa Hiro para o Distrito Leste, e isso o faz passar mal, pois sabe que é onde Jinji mora. Ele designa Risa e Alicia para se juntarem a ele, pensando que são próximos, mas Alicia começa a pairar sobre ele como um espírito vingativo. Então ele diz a Tesla que ela tinha rancor dele. O capitão diz que é a oportunidade deles para resolver as coisas, já que não quer desavenças no exército. Enquanto caminham, Risa menciona como Alicia tentou matá-lo na luta, e sugere que ele fique longe dela. Mas ele diz que ela é tão assustadora quanto. Nesse momento, vem um ladrão correndo com a bolsa de uma mulher, mas Alicia a recupera cortando a mão dele. E quando Hiro entrega a bolsa à mulher, ela fica tão assustada que desmaia. Enquanto Risa interroga o ladrão, ele revela que ele e os outros ladrões foram enviados para distrair os guardas para que o chefe pudesse agir. Quando Hiro pergunta onde está o chefe, ele o direciona a um cassino próximo. Ao entrarem no cassino, eles notam um monte de reféns amarrados e as garotas loucas neutralizam os bandidos armados, permitindo que Hiro vá até os reféns. No entanto, ele nota Jinji entre os reféns, e Jinji de repente o imobiliza com um mata-leão, revelando ser o chefe malvado. Hiro consegue se libertar e diz às garotas para se afastarem para ter uma revanche com o canalha gordo. Jinji ataca com soco inglês, mas Alicia interrompe o duelo socando-o no estômago. Enquanto os guardas prendem os criminosos, Jinji diz que comete crimes intencionalmente para ser preso, onde teria refeições grátis e proteção contra goblins. Nesse momento, os sinos da cidade tocam e alguém anuncia que os goblins chegaram. O estômago de Hiro de repente começa a dar problema, então ele vai ao banheiro para esvaziar o tanque. No entanto, assim que termina, vê um Goblin o observando do lado de fora, fazendo-o gritar de medo. Ele grita para Ryona ajudá-lo, mas ela o ignora, pensando que ele exagera o tamanho do cocô. Nesse momento, a cabeça do Goblin é decapitada e Risa entra no banheiro para perguntar se ele está bem. Hiro se surpreende que ela estivesse lá para salvá-lo. Ela explicou que o seguiu porque estava animada para vê-lo se aliviar, até que notou um Goblin se esgueirando no telhado acima dele, o que a levou a decapitá-lo. Ele a agradece, mas ela diz que não é problema, e pede para ver a espada dele. Quando ele entrega, ela de repente esfaqueia a perna dele, fazendo-o gritar e chamá-la de louca sádica, mas seus gritos só a excitam mais. Ela começa a fantasiar com as cenas íntimas de Game of Thrones que podem encenar juntos, e o autoriza a apalpar seus seios do tamanho de bolas de golfe. Alicia interrompe a brincadeira e lembra que não há tempo para bobagens. As duas mulheres esquisitas discutem quem é a mais inteligente, até Hiro interromper.
lembrando que os goblins já atacam a cidade. Enquanto corre pela rua, Hiro se sente aliviado por escapar delas, pois poderiam acabar com ele antes de um goblin. Quando Riona aparece, ele a repreende por não o ter ajudado no ataque do Goblin. Ela se desculpa e explica que estava resolvendo algo importante. Ao perguntar o que era, ela diz que tentava fazer o cabelo igual ao da Cinderela, o que o faz repreendê-la ainda mais. De repente, o estômago dele enlouquece de novo, o que o frustra, pois acabara de ir ao banheiro. Mas Riona explica que é um evento no jogo que continuaria enquanto ele estivesse nervoso. Isso o deixa bravo, pois está prestes a falhar por causa dos nervos de novo, e Riona pede os detalhes completos sobre seu passado. Ele diz que não é hora, com goblins atacando, mas ela diz que ele nunca os derrotará se não cuidar da dor de estômago primeiro. Embora concorde, ele ainda se sente desconfortável em contar, então ela o assegura de que não vai rir, por mais embaraçoso que seja. Ao contar a história, ela imediatamente cai na gargalhada e o chama de Rei do Chuveirinho, e ele se sente estúpido por confiar nela. Ela o informa que o jogo espelha sua condição real, por isso seu incidente de xixi na corrida é diarreia nervosa no jogo. Enquanto luta com a dor de estômago, Riona o insulta como Kanui em seus vídeos. Ao gritar de volta, ele percebe que seu estômago parou de doer de repente. Ele percebe que Riona o ajudava desde o início, agradece e seu colar brilha de novo. Ao verificar, vê que seu novo título é Exterminador do Melhor Amigo da Evacuação, Amicida Intestinal. Mas Riona diz para não perderem tempo com seus surtos, pois precisam ajudar os guardas. Pouco depois, Hiro chega ao campo de batalha e vê os guardas reunidos diante de um exército de goblins. Isso o preocupa, pois sabe que um único goblin é tão poderoso quanto uma lua superior de Musen. Com a batalha, os goblins despedaçam os guardas, mas Tesla usa uma versão em espada do ataque de raio de Thor para destruir um deles. Risa e Alicia também entram na luta, eliminando goblins facilmente, e Hiro se choca com a força delas. Tesla destrói outro goblin. Enquanto Risa usa um goblin para seu experimento científico, Alicia arrasta um para um beco escuro e o retalha. Enquanto as garotas aniquilam goblins, Hiro sorri ao perceber que as chances de Tesla morrer e sua sobrevivência dispararam. Cat aparece e informa a Tesla que goblins romperam o portão sul e seguem para a mansão da rainha. Isso surpreende Tesla, pois ele deixou lutadores Hokage encarregados da região. Mas Cat revela que um goblin poderoso destruiu os portões de ferro. Ao ouvir isso, Tesla percebe a chegada de um olho, um goblin poderoso. Hiro tenta perguntar, mas Tesla manda-o ficar parado antes de correr para enfrentá-lo. Ao chegar ao portão sul, Hiro vê um enorme goblin vermelho demolindo os guardas, e Tesla o apresenta como um olho, o rei dos goblins. Enquanto Hiro olha chocado, Tesla narra como lutou contra essa monstruosidade numa missão, mas só feriu um de seus olhos. Após mandar os guardas transportarem a jaula, ele diz a Hiro para lutar contra um olho com ele e escaparem da cidade. Hiro tenta avisá-lo de que morrerá, mas o Giga Shed dourado desafia a besta mesmo assim. Enquanto teme por ele, as garotas aparecem e dizem para não se preocupar, pois se juntarão à luta. Ele se sente aliviado, mas Risa tenta atacar um olho, que a joga longe com um chute no estômago. Vendo isso, Alicia se une a Tesla para lutar contra a besta e voam pelo campo como demônios da velocidade. Quando os guardas chegam com os goblins enjaulados, o Rei Goblin se preocupa, criando uma abertura para Tesla derrubá-lo com um golpe. Hiro, porém, sente que as coisas estão fáceis demais e lembra das palavras de Kamui. Enquanto pensa, ele lembra dos sons de uma sala de interrogatório de tempos atrás e diz a Tesla que os goblins enjaulados foram capturados antes. Ele conclui que Tesla pode encontrá-los, mas Tesla destrói um olho e revela sua natureza vilanesca, admitindo o sequestro dos goblins. A rainha chega e explica que usam os goblins para manter a cidade sob seu controle, como região independente. A rainha e Tesla se beijam, e Tesla destrói seus homens antes de dizer a Hiro que o matará por saber o segredo de Ted. Todos olham enquanto Tesla aponta sua lâmina de raio para Harrow, dizendo que ele nunca sairá da cidade. Mas Hiro está confuso, pois sabe que alguém como ele, que nem vence um Goblin, não tem chance contra o deus do raio. Tesla, porém, revela uma bomba. Ele esteve se segurando o tempo todo. Seu ataque extremo de raio tem um nível mais rápido, Desespero Extremo de Raio, que ele mostrará como presente de despedida, mesmo sabendo que Hiro não pode acompanhar. Hiro percebe que está perdido. Quando a rainha dá a Tesla permissão para acabar com ele, o deus do raio avança para destruí-lo. Ao se aproximar, Hiro entra em pânico, sabendo que passará por muita dor ao morrer e perderá o console após perder o jogo. Alicia pula na frente e recebe o ataque por ele, chocando Hiro. Enquanto ela segura o estômago ferido, Hiro corre para vê-la e pergunta por que o ajudou, mesmo querendo destruí-lo há tanto tempo. Alicia revela que Martin, seu irmão, disse em um sonho para perdoá-lo, pois não foi culpa dele que morreu. Ela confessa que entrou para a guarda para protegê-lo e compensar o mal que o tratou. Então, sorri com lágrimas nos olhos e diz que foi feliz quando ele quis casar com ela. Enquanto sua consciência se esvai, Hiro tenta desesperadamente acordá-la.
Com seu último suspiro, ela pede que ele viva uma vida plena por ela e Martin antes de morrer. Após o enterro, Hiro pergunta a Rihanna se personagens secundários podem reviver no jogo, mas ela diz que não. Ele então reclama de novo do realismo do jogo. Tesla interrompe sua autopiedade dizendo que a morte dela foi inútil, enquanto carrega sua lâmina para o ataque final. Hiro admite que é só um jogo, e Alicia, uma personagem comum que morreu, mas ele grita que idiotas como Tesla o irritam ainda mais que no mundo real. Tesla lança seu corte de raio super rápido e Hiro desvia, surpreendendo-o. Ele tenta outro desespero extremo de raio. Dessa vez, Hiro para o ataque e Rihanna fica louca, perguntando se ele comeu uma fruta do diabo. Mas ele manda ela calar a boca para se concentrar. Ele decide usar o truque de Kamui, que pode ser aplicado no jogo e no mundo real. Kamui disse que ninguém o usa, pois o mundo é cheio de idiotas, e que os atributos de um jogador aumentam drasticamente quando sentem uma forte emoção de não desistir. Isso os permite superar limites e mudar a história. Kamui tirou a máscara dizendo que é a missão secreta Kawami e a própria realidade. Hiro avança com um corte poderoso, mas Tesla bloqueia. Ele subjuga o canalha com ataques, forçando-o a se defender. Hiro desvia do corte e entra em sobrecarga com golpes rápidos. Rihanna não consegue acompanhar seus movimentos. Ela se pergunta como ele ativou esse instinto superior. Então percebe que ele se move como Kamui no passado e começa a torcer. Hiro admite que quer casar com ela pela física de balanço que ela exibe, e consegue derrubar a lâmina de Tesla. Ao tentar o golpe final, sua espada quebra na armadura de Tesla, que ri de novo. Hiro reclama do realismo do jogo, mas Tesla o ignora e avança para o ataque final. De repente, Hiro acorda no reino espiritual e diz a Martin que ele e Alicia foram destruídos por Tesla. Martin diz que ele fez o melhor e pede para levá-lo de volta para lutarem juntos. Hiro acorda no mundo real e vê que a parte quebrada de sua espada foi preenchida pela aura verde de Martin, bloqueando o ataque de Tesla. Enquanto Tesla tenta entender, sua espada se estilhaça, e ele percebe que Hiro é um usuário de espada amaldiçoada. Seu colar atualiza seu título para usuário de espada assassina de melhor amigo, usuário de lâmina homicida. Tesla saca uma segunda lâmina. O viciado em raio ativa a versão definitiva de seu desespero extremo de raio. Rihanna se preocupa, mas Hiro garante que vencerá. Tesla avança com velocidade máxima, mas Hiro o vê em câmera lenta e lança seu ataque poderoso. Seus joelhos cedem antes do impacto e o Rei do Raio o transforma num donut. Deitado na cama, Rihanna oferece outra cópia do jogo. Ele consulta Kamui, que dá instruções para reiniciar o jogo na cena antes de morrer. Isso o excita, pois ele percebe que pode salvar Alicia e matar Tesla. Ele diz a Rihanna que tentará de novo. Quando Rihanna o lembra de como morreu, ele pede um mês antes de voltar ao jogo e começa a correr novamente. Na escola, os valentões tentam incomodar o Hiro, mas ele se lembra de como Tesla o torturou até a morte. Isso o deixa tão irritado que ele surta, e os valentões fogem. Logo depois, ele acorda em um reino dos sonhos onde encontra Kamui, que o manda segui-lo para ensiná-lo sobre a vida real. No entanto, Rihanna o acorda com seios no rosto. Ele volta para casa e entra novamente no Kiwami Quest, esperando zerá-lo desta vez. Chegamos ao fim do vídeo. Será que Hiro vai derrotar Tesla e salvar Alicia? Deixe seu comentário. Se quiser mais resumos de animes assim, inscreva-se e assista a este vídeo na tela.